Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô com a Agatha e a gente vai falar sobre maternidade solo. Bom, assim, muita gente, inclusive mães, né, acabam se confundindo sobre esse termo de o que é maternidade solo. E aí, assim, como que dá pra explicar bem didaticamente pro pessoal sobre o que é maternidade solo? A maternidade solo, no meu caso, o que eu consigo ver da maternidade solo, porque eu acredito que existam múltiplos jeitos e tipos de maternidade solo. Sim. No meu caso, eu enxergo a maternidade solo como quando toda a carga materna, tudo que você precisa fazer ou escolher ou decidir a respeito da criança, fica só com a mãe. Aí no meu caso é uma maternidade solo porque eu sou separada do pai do meu filho desde que ele tem 3 meses de idade. Então acaba que eu tenho a guarda, uma guarda no início foi tácita, mas depois judicial. E aí eu moro com o meu filho, então eu sou mãe solo. Eu sou a mãe que cuida do filho em tempo integral. Quando eu tava pesquisando assim sobre o termo de maternidade solo, e eu vi basicamente isso, assim, é quando a mãe supre a maior parte ou 100% de toda a criação, de todos os cuidados a respeito da criança. Isso vai não só financeiramente ou da criança morar com a mãe e tudo mais, mas vai de cuidados, por exemplo, levar ao médico, ir à escola, as reuniões escolares, e aí a gente vê outras coisas como, assim, a participação da vida mesmo, de levar num parque, ler um livro, assim, tudo, porque quando você fala de maternidade é um leque com inúmeras coisas. E porque o termo mais correto seria mãe solo e não mãe solteira. O pessoal, é um termo que é bem antigo, na verdade, acho que mais, como eu nasci na década de 90, a gente ouviu bastante, né? Sim. Mãe solteira era muito comum. E ele já vinha até com uma carga negativa, né? Aquela mãe solteira, olha que absurdo, mãe solteira. E depois, hoje em dia, acho que o feminismo, o movimento das mulheres trouxe bastante isso, de saber colocar os termos corretos e aplicar os termos corretos, inclusive com as mães. Então, uma mãe, ela não tem que ser nomeada pelo estado civil em que ela se encontra. Até porque existem inúmeros casos de mães que são solo e estão em um novo relacionamento. Se casaram novamente, ou estão namorando, ou flertam, ou ficam com pessoas. E isso não tem nada a ver com ser mãe solo ou não ser mãe solo. Ser mãe solo influi e converge para uma questão de você fazer tudo com seu filho. Majoritariamente você dá conta de todo tipo de necessidade que aquela criança tem, e não com o seu estado civil. Até porque quando você fala mãe solteira, muita gente acaba, assim, pensando que você está procurando um relacionamento, você está procurando um pai para o seu filho. E assim, muitas vezes isso vem com aquele olhar de julgamento e tudo mais, porque, por exemplo, eu já tive amigos que chegaram pra mim depois que eu virei mãe solo e falaram assim, não é com você, mas assim, eu não gosto de ficar com mulher que já tem filho e não sei o quê. Aí eu fico assim, mas, cara, você ficar com uma pessoa que tem filho ou não necessariamente ela está à procura de um relacionamento e muito menos à procura de um pai para o filho dela, porque o filho dela já tem pai. Porque não tem como você ser mãe sem um pai, né? Então o pai exige, o pai vai, em algum momento, esteve ali ou está ali. Ao analisar, assim, muitos contextos de mães, eu acabei percebendo que existem algumas mães solos em relacionamentos, inclusive em casamentos. Porque elas acabam, como a gente falou, acabam sendo responsáveis pela maior parte ou toda a parte de cuidar do filho. E é muito engraçada essa carga, né, da mãe solteira. A minha família não acreditava como no mundo existia alguém que ia gostar de mim porque eu já tinha filho.
E depois que eu tive filho, por exemplo, e aí meu filho cresceu e começou a ir pra escola, tipo, minha mãe não me liga mais pra saber onde eu tô. Tipo, o que tinha que acontecer já aconteceu, ela já teve filho, sabe? Então as pessoas já vêm com essa carga total negativa em cima dessa mulher. Ela já é mãe e acabou. Então, tipo, aí eu tô no relacionamento e eu continuo sendo mãe solo. Tudo o que eu vou fazer, desde a hora que eu tenho que agendar uma vacina, eu tenho que olhar as campanhas que estão acontecendo, tem de sarampo, vai ter de gripe, quando que é, não sei o quê. Sou eu que faço, não é nem o pai, nem o meu companheiro. Ninguém faz essa parte. Eu acredito que o pai não saiba nem o endereço da pediatra do meu filho. E isso é de verdade, você tem que pensar em tudo. Se o filho fica doente, você vai de madrugada para o hospital. Você não vai ficar ligando pra ninguém. Se você morar com seus pais, no máximo seus pais vão junto ali. Vão te ajudar, te dar um auxílio. Mas quando você se separa e passa a viver sozinha com esse filho, a carga é totalmente sua. E acredito que, assim como você falou, em muitos casos as pessoas moram juntos, porque eu não moro junto com meu companheiro. Em muitos casos as mulheres moram juntos com novos companheiros ou até com os pais dos filhos, assim. E elas que têm essa mesma carga. Sim, são elas que vão cuidar de tudo, assim, basicamente, dos cuidados do dia a dia, que muitas vezes acaba sendo meio que automático e as pessoas não veem, não percebem que a gente acaba fazendo. E aí vem outro ponto muito importante de se falar da maternidade solo, que é a rotina múltipla, assim, porque quando você está numa maternidade solo, você não deixa de ter outras responsabilidades. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem uma casa que você tem que cuidar, você tem que fazer compras, você tem que fazer comida, você tem que limpar e tem outras N coisas, porque você é uma pessoa que você tem que cuidar da sua saúde também, você tem que ter o seu momento e assim, a maternidade solo, ela acaba, assim, o que eu sinto muitas vezes é que eu fico extremamente cansada. E às vezes eu fico culpada, assim, porque quando eu trabalhava, tava trabalhando o dia inteiro. E aí eu ficava muito tempo longe do meu filho e eu me sentia culpada de estar trabalhando porque eu ficava longe do meu filho. E aí o tempo que eu tinha livre, eu acabava estando muito cansada e acabava não conseguindo dar toda a atenção que eu queria dar pra ele. E acaba gerando uma bola de neve, assim, porque uma coisa vai puxando a outra e não tem como você lidar com tudo excepcionalmente, assim, né? Isso é verdade. E a gente se sente mal, né? Falha por não conseguir lidar com tudo. Sim. E aí você trabalha, muitas vezes estuda, tem uma rotina às vezes dupla, tripla de cuidados e coisas que você tem a obrigação de fazer, porque essa criança também tem que ter um mínimo. E para essa criança ter um mínimo, você tem que ter dinheiro, você tem que trabalhar, essa criança precisa ter comida, então não adianta a gente ficar comendo fora, até porque o dinheiro, essa renda nem vai dar se a gente passar a semana inteira comendo fora, por exemplo. Sim. Então você pensa no bem-estar dessa criança, na saúde, só que às vezes falta a parte do ficar junto com essa criança. Eu percebo, às vezes, eu tô em casa, eu tô cozinhando, porque meu filho precisa levar o almoço, eu preciso mandar o almoço pra escola. Então a comida ela tem que ser boa e eu trabalho em tudo, eu penso em tudo e cuido de tudo. Enquanto isso ele tá fazendo o quê? Ele tá ali fazendo alguma coisa, ou ele não tá comigo. E eu me sinto culpada também, porque ninguém vai fazer essa outra parte. As outras várias partes. Você precisa comprar, você precisa lavar, você precisa limpar, você precisa cuidar e trabalhar. E ainda tem uma criança. Então é importante uma rede de apoio, tá ligado? Porque essa mãe passa dias, principalmente quando a criança é muito recém-nascida, às vezes a mulher nem voltar a trabalhar voltou. Sozinha, né? Porque as pessoas elas vão na casa dessa mãe pra quê? Pra ver o bebê, pra ficar com o bebê lindo, gordinho, né? E a sujeira fica com você depois. Às vezes você não quer receber ninguém porque você tá cansadíssima da sua carga tripla, da sua carga mental excessiva. Sim. E aí eles visitam você, ficam com essa criança fica extremamente nervosa depois, extremamente cansada. É você quem tem que fazer dormir, porque ninguém vai ficar ali pra fazer essa criança dormir. É muito complicado. Você ser mãe solo e ter que lidar com tudo isso e ainda aparentar. Você tá bem, feliz, e seu filho tem que estar engordando bem, mas também não pode ser muito gordo. Sim. Ele tem que saber falar, ele tem que andar, e ainda tem uma competição entre as mães, né? Com quantos anos seu filho falou? Seu filho andou com quanto tempo? Você fica, gente, não tem pra onde correr, né? O que eu faço? Porque eu não consigo dar conta de tudo. E a gente
acaba passando essa carga de nervosismo e essa pressão pra criança também, porque a gente fica assim, ai, fala tal coisa, ai, vamos, tenta andar, não sei o que. A gente fica tentando forçar e muitas vezes não é o tempo deles, sabe? Então, assim, são coisas que precisam ser debatidas, que as pessoas precisam refletir. Não só quem é mãe, mas também quem é amigo, quem é da família, tanto paterna quanto materna, e todo o resto, assim, toda a sociedade, porque eu fico pensando, como que não tem, assim, uma flexibilidade no trabalho para as mães, né? E, por exemplo, se você é mãe, já é difícil você arrumar um trabalho, porque quando você vai na entrevista de emprego, as pessoas perguntam, você tem filho? Tenho. Com quem que essa criança vai ficar? Assim, nossa, eu já ouvi inúmeras vezes isso. Tanto que às vezes eu tento até evitar tocar no assunto de filho, porque eu não vou ter como mentir, sabe? Eu não vou falar, não tenho filho. Eu vou ter que falar que eu tenho filho. E essa pessoa, querendo ou não, ela vai levar em conta isso depois, quando ela for avaliar todos os candidatos. Então, assim, é uma coisa que precisa ser debatida, que precisa ser levantada, e as pessoas precisam começar a repensar em tudo que elas colocam em cima das mães, né? Essa questão de ser mãe solo e das obrigações todas ficarem com essa mãe e dela de ter uma fórmula, né, na internet de sucesso, ou perfis que a gente segue, que às vezes a gente fica se sentindo um lixo, porque como que essa mãe tá tão maravilhosa assim, ela dá conta de tudo, Nossa, né? o corpo dela tá perfeito, a pele dela tá incrível. O filho dela é educado. E às vezes a gente fica querendo até criar mini adultos, né, sem respeitar aquela criança que vai fazer bagunça, vai se jogar no mercado, vai ficar gritando. Meu filho hoje, pra sair de casa, ele ficava gritando nos corredores, parecendo um louco, parecia que eu tava matando ele, e ele tava só de pé, sabe, porque ele queria um colo. E é uma criança, não posso exigir dela mais do que ela pode dar naquela idade. Só que às vezes a gente sente essa pressão e a gente acaba exigindo desse filho. Sim. Exigindo um tipo de comportamento que essa criança não é capaz de responder pra gente daquela forma, sabe? Eu acho que as pessoas que estão em volta, esses adultos que estão em volta, eles têm que enxergar que eles têm sim a obrigação com essa mãe e com essa criança. Se as empresas hoje, elas têm tanto dinheiro e elas lucram tanto, é justamente por esse trabalho invisibilizado dessa mãe que está em casa, gerando os filhos desses homens que estão trabalhando dentro do mercado de trabalho. Porque se um homem chega lá e vai pegar um emprego e fala que tem filho, é capaz de ele conseguir uma vaga. Já a mãe não, Sim. porque já se presume que essa mãe vai faltar quando o filho fica doente, que essa mãe vai ter que ir na escola, que essa mãe... Claro, mas o pai também deveria fazer isso. Exatamente. E a empresa deveria considerar essas duas pessoas fazendo isso, inclusive incentivar a fazer isso. E não punir uma mãe que está fazendo tudo o que a sociedade está obrigando ela a fazer, e essa mãe está sendo punida por causa disso, e ao mesmo tempo não tem pra onde ela correr. Ela é punida por fazer exatamente o que querem que ela faça, e ao mesmo tempo ela não consegue um emprego, ela não é bem vista numa sociedade, se ela não consegue continuar no relacionamento. E eu dou graças a Deus que essas mulheres que são mães conseguem sair desses relacionamentos, que pelo amor de Deus também você ficar num relacionamento ruim por causa de filho, né? Depois que ela sai desse relacionamento, ela já não presta, ela já não serve pra nada, ela já é incapaz, ela não é mais a mulher que ela era antes, ela não é inteligente, Ela não é o suficiente, ela não deu o melhor de si, ela não valeu, ela não conseguiu suprir tudo o que aquele homem precisava, o que aquela família precisava. E assim, são diversas cargas em torno assim, da mulher e principalmente em torno da mãe, porque a gente tem que ser perfeito em tudo. É impossível em termos de, por exemplo, quantidade de horas durante o dia, é impossível que você consiga lidar com tudo bem e ter uma saúde mental, ter uma saúde emocional, ter uma saúde física. E porque não tem como, gente. É uma rotina muito pesada, muito cansativa. E as pessoas precisam se tocar de dar uma rede de apoio para essas mulheres. Precisa ser começado a ser debatido, a ser falado,
sobre o abandono parental, sobre o papel do pai no cuidado da criança. Porque um pai cuidar, um pai ir levar à escola e tudo mais, porque o pai do meu filho, ele começou a fazer isso, ele leva à escola, ele leva ao médico, quando eu estava trabalhando, ele levava ao médico e tudo mais. Então precisa ser mostrado que ele não tá fazendo mais. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer, porque é o que eu também tenho que fazer, é o que é obrigação. Porque você tem um filho, você também tem que cuidar desse filho, sabe? Então a gente tem que também levar em conta isso, de que quando um pai faz isso, ele não tá sendo uau, ele tá sendo um pai. Só isso. E normalmente quando esse pai, assim, quando você tá fazendo. Jamais, é sua obrigação. Sabe? Quando a mãe que tá fazendo, é tipo assim, beleza, filha. Sabe? E normalmente quando você faz, quando esse pai faz, você teve que pedir. O meu é um pouco diferente, mas assim, eu sei que eu sou uma pessoa que é totalmente exceção. De tantos casos que eu vejo de mãe solo, de casos que eu vejo inclusive na minha família mesmo, da carga ficar quase toda pra mãe, sabe? A minha mãe foi uma dessas pessoas que viveu a maior parte da vida dela exclusivamente pra mim e pros meus irmãos. E aí hoje em dia que eu tenho essa noção do quanto esse trabalho desgasta, é cansativo, eu chego pra ela e falo assim, mãe, vai terminar sua faculdade, sabe? Vai ver sua vida. Você não tem mais que se preocupar, sabe? Porque você já fez tudo que você tinha e até além do que você tinha que fazer pela gente, sabe? Agora é o seu momento. Então, a gente também tem que ter essa noção e incentivar as mulheres que estão ao nosso redor para elas se realizarem sozinhas, além da família, além do filho, além do marido, além do que as pessoas esperam delas, sabe? O que elas esperam, qual é o sonho delas, entendeu? Mas enfim, eu acho que é isso. Muito obrigada Eu que agradeço. E espero que a gente possa ter colocado um pouco de reflexão, pelo menos, nas pessoas, para elas poderem repensar nas formas de relacionamento, né? Em sociedade, com mães, com amigas que são mães, com a sua filha que é mãe, com a sua mãe que é sua mãe, né? E todo o resto. É isso. É isso.